No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês. Meus irmãos e minhas irmãs, que alegria nos encontrarmos aqui novamente para refletirmos um pouco do Evangelho do dia de hoje, esta terça-feira, dia 30 de junho de 2020. O Evangelho de hoje é retirado do livro de São Mateus, que está lá no capítulo 8, versículos 23 e 27. Aqui o capítulo 8 de São Mateus, ele inicia o ciclo de grandes milagres, ou a grande apresentação dos milagres de Jesus. E é interessante nós notarmos que após todo o discurso do Sermão da Montanha, que vai do capítulo 5 até o capítulo 7, São Mateus inaugura na observação da vida de Jesus os seus milagres, como que sendo uma consequência de todo aquele discurso que havia feito antes. Os milagres de nosso Senhor Jesus Cristo é a concretização de seu discurso, de suas palavras. E é isso que nós vamos refletir no Evangelho de hoje. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavras da salvação. Escutando essa passagem, nós somos remetidos àquele momento de oração que o Papa Francisco fez ali na Praça de São Pedro, toda ela vazia devido à pandemia, e era exatamente esse texto, essa cena evangélica que o Papa refletia, nos convidando a viver essa experiência de nos encontrarmos com Cristo, mesmo quando no entardecer de nossa vida, no entardecer da nossa existência, da nossa experiência pessoal, parece que o Senhor encontra-se dormindo. A tempestade, ela aparece para nós como esse desafio, como essa luta que enfrentamos no dia a dia de nossas vidas. E a nossa barca, que está aí rumando em direção ao porto seguro, encontra-se nesse percurso muitos desafios. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo se faz presente em nossa barca. Ainda que pareça estar dormindo, ele não deixa de velar para nós. Por mais que isso pareça um certo contraponto, sendo situações opostas, como que ele vela se ele dorme? Porque o Senhor vela estando, fazendo-se presente em nosso meio, fazendo-se presente conosco, estando, permanecendo ali conosco. E nós muitas vezes, pela nossa dificuldade, pela dureza do nosso coração, pelo nosso imediatismo, que olhamos e fixamos os nossos olhos na tempestade e não no percurso que estamos fazendo e não naquilo que ela também nos permite aprender, nos permite adquirir conhecimento, um conhecimento de vida, porque em meio às dificuldades, em meio ao sofrimento que nós passamos, nós podemos dar um sentido, encontrar um sentido neste sofrimento, que é um olhar para além, que é transcender aquele momento imediato e saber: o meu Senhor está comigo, Ele permanece aqui comigo. Então, se o Senhor dorme, está deitado em nosso barco, é preciso que nós desenvolvamos e busquemos cada vez mais um coração que tenha fé. A fé também de se aproximar ao Senhor quando se enfraquecer e dizer: Senhor, olha, estamos perecendo, salva-nos. Hoje me chama a atenção este evangelho, essa fala dos discípulos também. Percebendo-se fracos diante da tormenta, diante dos ventos, das ondas, eles souberam a quem recorrer. Vão até Jesus e dizem a ele: Senhor,
salva-nos. É até interessante porque no Evangelho eles pedem isso: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Mas parece que eles não sabiam muito bem que o Senhor era capaz de salvar. Porque eles, no final, o evangelista diz que eles se perguntavam, né? Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Vejam, eles haviam pedido ao Senhor salva-nos, mas não sabiam como ele poderia fazer, porque se admiram de que os ventos e o mar lhe obedecem. E é interessante pensar assim, porque quando nós nos aproximamos de Jesus, às vezes nós não sabemos do que ele é capaz. Mas no nosso coração arde o desejo e a verdade de que nos faz entender que ele é o nosso Salvador. Vai agir de uma maneira que talvez nós não esperamos. Vai fazer em nossa vida algo que talvez vai muito além daquilo que nós poderíamos imaginar. Vai operar na nossa vida de uma maneira que nós não sabemos qual é. Mas se nós temos esse coração de intimidade, nós sabemos que é Ele quem pode nos salvar. Só Jesus salva. Somente nele, com Ele e por Ele, nós caminhamos para a salvação. Ali nós encontramos, junto do Senhor, mesmo que passando pela tempestade, a segurança e a fortaleza para enfrentar. Porque vejam bem, o vento e a tempestade, o mar de modo geral, aqui na cultura judaica e para essa população a quem Mateus escreve, representava de modo muito claro, muito concreto. O mal representava de modo muito concreto aquilo que supera, aquilo diante do qual os homens não têm muito o que fazer, são meros receptores disso. Em meio a uma tempestade, o que nós podemos fazer? Diante de uma ventania, o que nós podemos fazer para que se cesse? Podemos até nos proteger em casa, em abrigos, mas quanto ao fato em si, não podemos fazer muita coisa, porque é algo que está muito além de nós mesmos. Mas com o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele pode. Ele pode gritar aos ventos que nos atormentam, Ele pode gritar ao mar que tentam nos submergir: cala-te, acalma. Também pode gritar e dizer a cada um de nós, aos temores e às angústias que trazemos no coração: calma-te, silencia-te, aguarde, confie, tende fé. Que o nosso Senhor Jesus Cristo nos dê essa graça de termos fé, fé o suficiente para confiar que Ele tem a última resposta, fé suficiente para confiar que dele nós podemos nos aproximar, fé e confiança suficiente para nos fazer entender que nele, com ele e por ele, nós temos vida e vida plena. Busquemos a Cristo, busquemos aquele que é o sentido e razão de toda a nossa caminhada. Meu irmão, minha irmã, que o Senhor te abençoe, que a graça do Pai, o amor do Espírito Santo seja pleno na tua vida. Seja abençoado você e toda a sua família, em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E aproveito também para te pedir para seguir-nos na página do Instagram, no nosso perfil do Instagram, @comfilhosdemaria, no nosso Facebook, né, que se você nos assiste aqui pelo YouTube, não deixe de compartilhar esse vídeo, não deixe de deixar o seu joinha, que isso fortalece, nos auxilia e faz com que mais pessoas possam ser alcançadas por essa palavra, que também possa ter feito muito bem a você. Que Deus te abençoe. Muito obrigado.